Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é sábado, dia 28 de fevereiro de 2026. São 10 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema Semana de Eclipse Lunar, Lua Nova em Virgem, Transformações na Rotina e Espiritualidade. Essa semana compreende do dia 1 ao dia 7 de março, é a semana do eclipse eclipse lunar, que acontece no dia 3, na terça-feira. Esse eclipse também vai trazer uma tônica bem tensa, não é só o eclipse solar que trouxe um momento tenso. O eclipse lunar também vai trazer momentos aí de fechamentos, principalmente em questões aí de espiritualidade, de questões emocionais, de questões do inconsciente, questões de rotina, questões de saúde, trabalho. Então, muita coisa aí vai ser mexida nesse período. E animais domésticos também. Se você tiver algum animal doméstico, isso também pode ser afetado por conta que a lua nova vai ser em Virgem. Tudo bem? Então, vamos dar início aqui a questão dessa semana aqui, com qual que vai ser a tônica, tá? Vimos que a quadratura Marte-Urano aí trouxe um disparador, né? Ontem passou pelo grau do eclipse solar, esse Marte, e ativou aí um disparador de ataques aéreos que estão acontecendo neste momento dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio, ali sobre Irã, Israel, com a ajuda de Israel para variar, né? Também ali atacando o Irã. Vemos também aí as questões entre Paquistão e Afeganistão, né, que também estão ali em conflito, e tudo isso vai, né, tornando o caldo mais grosso, né, a coisa vai ficando pior cada vez mais, né, Estados Unidos sempre para variar arranjando confusão com o mundo inteiro, né, com seu com seus asseclas, né, israelenses, para variar, né, sempre assim. Claro que não existe nenhum mocinho nessa história, né, todo mundo tem o seu lado aí trevoso, né, ninguém é bonzinho, né, então tanto de um lado como do outro da guerra sempre tem os calhordas, né, para variar. E quem sofre com isso são as populações, o povo, né, de uma forma geral, é que sofre com isso, enquanto os poderosos aí estão fazendo joguinhos, né. Bem, não vou ficar adentrando muito nesse detalhe, vamos continuar aqui na leitura, né. A Lua vai estar com a estrela Altair, que fala que é um momento não bom para viajar, é um momento péssimo para fazer qualquer tipo de viagem, tudo bem? E, para variar, a Vênus vai estar associada aqui com a estrela Marcabe, ou Marquebe, como alguns chamam, que fala de associações malignas, bebidas e qualquer coisa que seja feita em excesso também é um momento complicado. Essa estrela está muito associada com honra, riquezas, fortuna, febres, cortes, golpes, facadas, incêndio e morte violenta. Então vejam como a coisa está degringolando de vez, tá? Esse excelente aspecto do trígono de Júpiter com Vênus está se desfazendo, tá? Com Júpiter, com o Mercúrio ainda também, aqui no caso Mercúrio está aplicando por conta da retrogradação, então muitas notícias percorrendo o mundo de forma rápida, principalmente as notícias mentirosas, com muita fluidez, tá? Afinal, Mercúrio aqui está debilitadíssimo, tá? E o Sol aqui aplicando ainda um trígono com o Júpiter. Eu vou trazer um vídeo só específico do grande trígono que vai acontecer lá no dia 8 de março entre Sol, Júpiter e Lua. Inclusive já falei do Dia das Mulheres que vai ter esse trígono, que foi um vídeo à parte, um vídeo especial só para aquele tema, mas eu vou trazer outras questões referentes a este grande trígono. Tudo bem? Que vai ser um vídeo bem curtinho, mas que vai ser interessante também, tá? E aí, o Júpiter ainda continua
junto com a estrela Canopus, né, que falei de grandes orgulhos, as religiões aí para fins comerciais, viagens, honras, promoções, e são promoções aí com reversão por conta de insatisfação pública, né, algo que é descoberto do sujeito que ganha a promoção e quando vai se ver o passado dele é bem sujo e aí a pressão popular para que se reverta essa promoção, tudo bem? E aqui seguimos para segunda-feira, dia 2, em que a Lua adentra o signo de Virgem. E aí ela vai passar pela estrela Régulus, que é a estrela dos interesses ocultos, de prominência pública, grande poder, honra, violência. A Lua, quando atinge essa estrela, fala de violência, fala de problemas, de doenças. Então isso aí, dentro do contexto que já estamos aí passando por guerra, vai tensionar cada vez mais. Ela vai fazer oposição com o Marte, que estará adentrando em Peixes, e quadratura com Urano, quer dizer, o estresse, o nervosismo, a violência, as lutas, as discussões vão ficar mais acaloradas, vão ficar mais tensas. Isso aqui vai ser um complicador, tá? Então vai ser desgraça de tudo quanto é tipo, tá? Principalmente quedas de aeronaves vão ser muito possíveis. Não estou nem falando dos aviões militares que estão em guerra. Estou falando até mesmo aviões civis que podem aí, de repente, ter alguma pane, algum problema, e aí, de repente, a coisa acontece. Pode ser balão, pode ser drone, pode ser dirigíveis, helicópteros, não importa, tá bom? Isso aqui é uma tensão muito complicada. Quadratura um T, ok? E aí, passamos para a terça-feira, dia 3, que é o dia do eclipse, que acontece no grau 12 de Virgem, tá? Em oposição com o Sol, que também vai estar 12 de Peixes. E esse grau sabiano 12 de Virgem, que vai estar aqui um pouquinho antes, vai falar de qual questão? Vai falar do grau sabiano de uma noiva que tem o seu véu arrancado pelo noivo. Trazendo para uma analogia, é a questão de nós que fôssemos um noivo arrancando o véu dos mistérios, do ocultismo, tentando descobrir aqueles segredos maravilhosos que tem ali, né? Aquilo que nos atrai. Então fala de uma iniciação, fala de um convite, né? A gente tem que sentir o convite dos próprios mistérios, tá? É ser convidado, né? E aí esses mistérios eles esperam aquele buscador ardente, tá? Então, quem gosta do ocultismo, quem gosta de astrologia, taromancia ou qualquer outra ciência oculta, acaba sentindo essa atração, esse desejo ardente, né, pelos mistérios e acaba adentrando nesse mundo, acaba se aprofundando nesse mundo. E aí você vai descobrindo o gosto do poder de revelar alguma coisa, do poder de saber o que significa aquilo que está escondido, né? Então, é como se fosse um fruto proibido, né? O fruto proibido é sempre tem um gosto melhor, né? Então, você acaba gostando daquilo que é do mistério, aquilo que, nossa, mas que interessante isso, né? Como que isso pode funcionar, né? É a mecânica celeste. No meu caso, me apaixonei pela astrologia. É como se eu fosse um noivo, a astrologia fosse a noiva. Né? Eu estou arrancando o véu para poder descobrir os segredos dela, né? Descobrir a maravilha que ela tem e de como que ela funciona no mundo, né? Um reloginho cósmico, né? De como que existe uma correlação entre o céu e a Terra, né? E aí fala das questões, né? Da pureza apaixonada do motivo, né? Versus a profanação da luxúria indisciplinada, né? Então, ou seja, você não vai utilizar as questões do ocultismo de forma exacerbada, de forma errada, de forma a querer prejudicar o outro. Porque tem gente que entra para o mundo do ocultismo para fazer coisa errada, tá? E não se deve fazer isso. Tem que se usar com muita moderação,
tem que se utilizar de uma forma muito responsável, tá? É a mesma coisa no relacionamento, né? Tem que haver responsabilidade, tem que haver uma transferência, uma questão de um contato, né? De um amor, né? Entre as duas partes. É a mesma coisa aqui, né? Uma coisa respeitosa com esse mundo do ocultismo, né? Não se utilizar de qualquer forma, tá? Então, quem entra para esse mundo não deve perder essa força, né, de querer saber cada vez mais e se aprofundar, tá? E aí que a gente vê como que é o desejo dessa interação, né, do avançar e recuar nessa questão toda do ocultismo, tá? E fala é como se fosse na verdade, um casamento místico. É um casamento místico, né? Então nós, ocultistas, nos casamos aí com as ciências ocultas, né? A gente se casa com alguma coisa. Eu, por exemplo, me casei com a astrologia, tá bom? Então, é muito interessante. E, por outro lado, aqui no Sol, que vai estar no grau 12, vai estar no grau que fala de um exame dos iniciados. É aqueles que se iniciam dentro do mundo da Irmandade, né, oculta. O mundo da qualificação, o mundo das aspirações espirituais, é aquela questão da declaração irrevogável de ter a intenção de servir aos imperativos do que você tem lá dentro, dos imperativos da alma, do seu mundo interno, tá? E fala também da atração pela busca sincera, tá? Não por uma coisa imposta pelo outro, tá? Então tem que ser uma busca que venha lá de dentro, aquilo que vem de lá para a gente ir buscar no mundo do ocultismo, tudo bem? Então são graus interessantes e ainda para reforçar isso, a Lua vai fazer conjunção com a estrela Coxa, que fala justamente da capacidade de profetização. Tem gente que tem esse dom do profetizar, né? Tem o dom da vidência. Não é o meu caso, tá? Não é o caso de muitos astrólogos. A gente não tem vidência, a maioria de nós. Alguns podem ter, tá? Mas é a capacidade também de visualizar o futuro por outros modos. Então, isso aqui se converge muito com os graus sabianos e essa conjunção da Lua com a estrela Coxa, tá? Que é uma estrela também que fala que não é um momento bom para navegar. E um pouco antes disso, a Lua faz conjunção com a estrela Liotte, que fala perigo para a gravidez. Então, quem está grávida, quem está esperando o bebê, cuidado, tá? Pode haver aí uma intercorrência em procedimentos ou alguma questão aí que acaba interrompendo a gravidez, ou pode ser alguma coisa que dê algum problema. Então a gente não sabe, né? Eu não vou ficar aqui falando que eu não sou da área da saúde também, não vou ficar me estendendo nesse vídeo, mas essa estrela eu acho que está muito envolvido com as grávidas, tá? E o Saturno aqui, que está conjunto com o Netuno, ele vai ativar a estrela Deneb Kaitos, né? Que fala aí de mente impura, preocupação, irregularidades do mundo secreto. Então, quem está usando coisas erradas aí do mundo do ocultismo, cuidado. Não só do mundo do ocultismo, mas aquilo tudo que fica escondido pode se complicar aí, tá? E fala de ambiente desarmonioso quando esse planeta ativa essa estrela, que é uma estrela que de um modo geral fala de autodestruição pela força bruta, doença, desgraça, infortúnio, mudanças compulsivas, né, aquelas mudanças assim, feitas de forma obrigatória, inibições e restrições de todas as maneiras, física, psicológica, emocional, todas as restrições nesses sentidos, tudo bem? Então é um momento muito tenso. E aí, seguimos para a quarta-feira, em que a Lua chegará no final de Virgem e fará uma oposição bem forte com a Vênus, Netuno e Saturno aqui, né, formando aqui essa configuração do papagaio ou diamante, como muitos chamam. Tá? Então, um dia que pode aí ter prisões, internações, muita questão assim de depressão, de melancolia,
de atritos, de intrigas. Então, assim, a Lua, ela vai estar fazendo nesse dia aí na quarta-feira, conjunção com a estrela Alcaide, que também vai falar dos enlutados, do mundo, do reino dos mortos, né, dos desabamentos de casas, calamidades, acidentes em minas terrestres, pontes, deslizamentos de montanhas, tremores de terra, catástrofes climáticas. Estamos aí no período ainda de verão, com muita chuva, então isso é um problema sério, é um problema grave, tá bom? E aí fala também do destruidor de nações. Se estamos tendo guerras, então alguma nação aí pode ser destruída severamente, tá? Então é tenebrosa essa configuração aqui, até porque depois a Vênus fará conjunção com a estrela Chet no dia seguinte. Eu vou já adentrar nisso, tá? E ainda essa Lua vai fazer conjunção com a estrela Zavijava, que fala que é um momento que também não é bom, nem para viajar, nem para casar, tá? E Marte aqui em Peixes vai fazer conjunção com a estrela Enif, que fala de perigos em batalhas, tá? E como está quadraturado ainda com Urano, os perigos lá do que está acontecendo no Oriente Médio ainda vão permanecer, tá? Algo assim bem escabroso, tudo bem? E aí, seguindo para quinta-feira, a Lua já vai ter adentrado no signo de Libra. E aí, a Vênus, que eu tinha falado que está com a estrela Chet, né, vai fazer conjunção com a estrela Chet, ela por si só, ativando essa estrela, vai falar de ambiente maligno, vai falar de sofrimento pelos próprios atos, a perigo, prisão de contenção. Então, assim, é complicado, tá? Isso aqui tudo que a pessoa faz pode voltar contra si mesma, tá? Pode ser um tiro no pé, né, como se diz muito por aí. E ainda a Lua vai estar fazendo conjunção com a estrela Vindemiatrix, que é a estrela que fala também de desgraça, de roubo, de tolice, fala de viuvez precoce. Então, quem tem essa estrela, tome cuidado, não se case, porque vai ficar viúvo cedo. Vai ficar viúva cedo, tá? E no dia de se casar também não deixe a Lua aqui, tá? Que é um dia péssimo para formalizar qualquer matrimônio, tá bom? É uma estrela que fala de muitas preocupações, muitas decepções, perdas de direitos, seja por escrito, roubos também, problemas na saúde e fracassos nos negócios, tá? Então, assim, realmente tem essa coisa aqui, tá? Não é bacana esse momento da Lua aqui com essa estrela Vindemiatrix, tá? Ela é muito danada. Além da quadratura com o Júpiter, que está no seu signo de domicílio, que traz aí questões de ilegalidades, negligências, imprudências, principalmente por questões aí relacionadas às mulheres, feminicídios, né? Então, vai ser muito tenso essa semana também, tá? Então, as questões aqui com mulheres, principalmente, pode ser com menores, mas é mais com mulheres ou com sócias também, sócias femininas, podem ser um momento muito delicado, tá bom? E aí, o Sol aqui vai estar no grau 15, que é um grau anarético também, ativando a estrela Ashenar, que fala da concessão de altos cargos na igreja. Então, alguém aí pode ser elevado numa posição hierárquica dentro de uma igreja, tudo bem? Seguindo para sexta-feira, dia 6, a Lua já vai estar desfazendo essa quadratura com o Júpiter, mas fazendo um trígono excelente aqui com o Marte. É um momento de abertura de descobertas no mundo sobre alguma questão de invenção ou doenças, tá? E estamos aí ouvindo falar muito de poliminalina, né, que é uma substância aí que pode ser responsável aí por regenerar as questões aí, me parece que da coluna, né, ou quem perde os movimentos, né, para andar. Mas isso tudo está sendo ainda pesquisado. As pesquisas aqui no Brasil vão começar
segunda-feira, tá? Então a Anvisa me parece que já liberou esses estudos para começar a partir da segunda-feira. Vão ser feitos testes em 2 hospitais para ver aquelas pessoas perdendo o movimento nas últimas 72 horas. Então, vamos acompanhar isso ao longo do tempo, né? Não vamos nos precipitar, mas a gente espera que seja algo promissor. E veja como que são as coincidências. A Lua vai estar ativando a estrela Spica, que fala de ganho por meio de invenções, de modo geral. E Marte ali com a estrela Saudamelk, né, que quando o Marte ativa essa estrela, fala de fama por meio de descobertas científicas. E foi uma brasileira, uma mulher brasileira que descobriu essa substância poliminalina e que pode ser aí a salvação futura, né, de muitas vidas, né? A regeneração de muitas vidas. Então, vamos ver como é que isso vai se comportar daqui para frente. Vamos ver o que é que nos aguarda, né? Esperemos que seja algo aí longo, tá? Até porque também fala de invenções, essa estrela. Então, aqui é uma estrela que fala de ganho de invenções. Aqui também. Olha que momento interessante, tá? Só que os benefícios não duram por muito tempo. Então, assim, temos que ter uma ressalva de repente, é uma notícia boa? Mas será que vai ser por muito tempo? Será que vamos ter algumas consequências? Será que vai ser revertida essa questão? Vamos esperar, vamos aguardar, né? Não vamos gritar vitória antes do tempo. Muita calma nessa hora. É um momento muito bom, mas muita calma nessa hora, né? Mas vamos torcer que dê certo. Vamos torcer para que essa pesquisa dessa nossa brasileira aí vingue, né? Que seja uma pesquisa aí muito boa e que traga mais movimentos para as pessoas que estão paralisadas, né? E aí, seguindo para o sábado, dia 7, a Lua fará quadratura com o seu dispositor moderno Plutão. Então, ela vai estar num grau anarético também, quadratura com Plutão. E aqui podemos ter mais mortes coletivas, infelizmente, tá? Ou mortes por questões aéreas, tá? Porque Plutão está nas questões aqui de aeronáutica, de aviação, pode ser por questões elétricas. Então, a gente não sabe o que é que está por vir, tá? Então, e a quadratura ainda de Marte com Urano se desfazendo aqui, ainda ativada, mas se desfazendo, está ainda trazendo muita tensão, tudo bem? Apesar desses trígonos aqui aparecendo, que estão assim amortecendo determinadas questões, mas o momento é muito de cautela, tá bom? E aí, o Marte vai ativar a estrela Fomalhaut, que fala de vingança, inimigos secretos, desonra, mordidas ou picadas de bichos peçonhentos. Então, cuidado nesse final de semana se for viajar para lugares onde tenham bichos peçonhentos, tá? Pegue tênis, sapato, bate para ver se não tem escorpião, aranha escondido ali, tá? Faça uma verificação, pente fino embaixo das camas, né? Faz toda a análise do campo, do ambiente, para se certificar que não tem nenhum bicho perigoso ali por perto, porque senão vai dar ruim, tá? E eu vou fazer um vídeo específico dessa entrada de Marte em Peixes e um outro de Vênus em Áries, tá bom? Então, são 2 momentos aí, 2 vídeos à parte que serão feitos nessa semana ainda, tudo bem? E eu vou ficando por aqui. Inscreva-se, ative o sininho de notificações, comente, curta e compartilhe, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.